Venezuela. Uma prova de que o anticristo não é comunista. Vamos procurar entender essas afirmações e tomando a situação da Venezuela como base para nossa reflexão. O que está acontecendo na Venezuela? Bem, mais ou menos o que começou a acontecer no Brasil quando o PT foi eleito. Na verdade, o PSDB era uma prévia do PT, tudo farinha do mesmo saco, segundo Olavo de Carvalho, um analista. PSDB é igual o PT. Ambos são ferramentas de um mesmo espírito do anticristo. O PSDB focalizando mais o capital e o PT focalizando as pessoas, o trabalhador, a pessoa individual. Mas ambos lutando contra a família, lutando contra o espírito de patriotismo, contra os valores cristãos, tudo a mesma coisa. A Bíblia diz que o anticristo vai ter um governo misturado com ferro e barro. Vai ter alguma coisa de forte, mas disfarçado com tintura de democracia. Esse espírito do anticristo já está presente, dominando o mundo com a ideia da globalização. Esse espírito de globalização diz que o mundo todo tem que se unir para resolver os problemas comuns, deve haver um consenso entre todos para agirem e que ninguém pode agir individualmente, nem em países, contra esse espírito global. Isto já praticamente nos é imposto pela mídia, nos livros, nos estudos, nas teses das universidades, essa ideia de que o mundo precisa ser preservado, o mundo é um só e que ninguém pode ir contra, todos têm que se encaixar debaixo desse espírito do mundo, que é o espírito do anticristo, dirigido por Satanás. Nós sabemos disso há 2000 anos, porque a Bíblia revela que o mundo está posto no maligno. E Jesus disse que quem quer a Ele, ao Senhor, tem que dizer não para o mundo e morrer para o mundo no batismo. Mas quem aceitar o mundo, mesmo depois de batizado, quem aceitar o mundo no seu coração, já se tornou inimigo de Deus. O mundo está posto no maligno e hoje nós vemos com muito mais clareza isto. Nós estamos nos últimos anos antes do arrebatamento da igreja, antes, portanto, do início da grande tribulação. O espírito do anticristo já atua no mundo. Bem, vamos procurar entender como o anticristo vai agir. Ele não vai, em princípio, apoiar regimes fortes, nem de direita, nem de esquerda. Eu vou exemplificar. O anticristo tentou realizar uma obra no Hitler, mas como não deu certo, eles execraram o Hitler, crucificaram o Hitler, botaram a culpa toda nele, um excêntrico, desmiolado, uma pessoa fora da realidade. Então o culpado foi o Hitler. E o resto do mundo, que antes muitos tinham apoiado o Hitler, agora disseram que o Hitler era um maluco, era um terrível ditador que precisava mesmo ser morto. O anticristo, o espírito do anticristo inflou a ideia socialista no coração das pessoas e gerou regimes totalitários do comunismo. Mas quando ele não dá certo, o regime comunista, então eles execram, crucificam o comunismo. O comunismo é totalitário e isso porque não deu certo. Mas onde dá certo, eles aproveitam a carona. Por exemplo, na China, o comunismo ainda teoricamente se mantém na China, embora totalmente modificado para atender a Satanás. O fato que acontece na China é que há um governo forte que Satanás manipula, inclusive agora, para voltar a perseguir
os cristãos. No mínimo, limitar sua atuação. No mundo ocidental, considerado democrático como nós no Ocidente, é inadmissível um regime forte, totalitário, nem de direita, nem de esquerda. O espírito do anticristo, procure entender, o espírito do anticristo diz que a democracia é maravilhosa, desde que seja segundo a vontade globalizada, a vontade do mundo. A democracia, como está nos Estados Unidos, não serve para eles. Está defendendo o país, os valores patrióticos, está defendendo a família. Não, essa democracia eles não querem. E no Brasil, que a democracia elegeu o Bolsonaro, não, também eles não querem. Isso não pode. Não pode, porque vai defender família, vai ser contra o homossexualismo, vai ser contra uma série de bandeiras contra o aborto, contra a ideologia de gênero e assim por diante. Defender o Brasil, não, isso é contra o espírito democrático. Nós temos que defender o bem para o mundo todo, não só para o Brasil. Então, essa ideia de nacionalismo não pode mais. Mas é democracia. Não, mas aí a gente tem que entender. Na Venezuela, foi, por outro lado, um regime forte de esquerda, que, em princípio, visou o bem para os venezuelanos, mas deu em nada, não funcionou, não trouxe benefício em área nenhuma, nem econômico, nem nada. Criaram um regime de exceção, uma ditadura que privilegiava algumas classes, entre elas os militares, e manipulando eleições, usando de corrupção, afundaram a economia, mas não querem deixar o poder. E então, cada vez com força maior, perseguem os opositores e prendem, expulsam, enfim, está um regime que está trazendo muito mal. Então, o diabo inspirando a mídia, os analistas, as ideias democráticas do mundo, está dizendo não se pode, nós temos que tirar, não se pode tolerar esse Maduro lá, esse regime na Venezuela. Isso é porque não deu certo, enquanto dava certo, apoiava. Mas nós não podemos tolerar mais, então temos que tirar esse Maduro aí e fazer um regime mais democrático. Como eles fazem isso? É fácil, já estão buzinando a cabeça dos líderes. Hoje, a maior parte dos países da América se une contra a Venezuela, a OEA, a ONU, e as pressões aumentam. A grande mídia, o poder econômico, tudo isso está estrangulando a economia na Venezuela e pressionando o governo. Todos sabem, inclusive pela análise da história, que o governo do seu Maduro na Venezuela tem poucos dias. As manifestações vão crescendo, o povo lá sabe que a mídia do mundo está transmitindo aquelas imagens, milhares e milhares de pessoas protestando contra o governo pela fome que eles estão passando, enquanto os do lado do governo estão gordos porque a comida não é distribuída igualmente, ela é dada com mais abundância para uns e falta para outros. Assim é o regime comunista, eles chamam bolivariano, implantado na Venezuela. E o mundo vê aquilo e se estarrece. Não pode, não podemos tolerar, temos que pressionar, mas nada de uma intervenção muito militar. Nós temos que pressionar democraticamente para que haja uma solução na Venezuela. O que eu quero mostrar com essas análises é que Satanás está dirigindo o mundo, dando uma tintura de democracia. É o ferro misturado com barro. Não se ligam, mas o barro dá uma ideia. Imagine você, um esqueleto humano de ferro.
Onde é carne, seria barro. O barro dá para modelar, para fazer bonito. Um pé fica bonito quando ele tem saúde, quando ele está com a carne boa, a coloração boa, o pé fica bonito. Mas por dentro, o ferro é um esqueleto muito feio. Assim é a ideia que Deus dá do anticristo. O anticristo, por dentro, aqueles esqueletos de ferro e por fora aquela beleza moldada de barro. Assim é a ideia de uma democracia, globalização, bem para o mundo. Por trás é ferro puro, controlando, dominando e impondo as vontades. E não pode uma Venezuela ser diferente, mas o Brasil também não vai poder ser diferente, vai ser enquadrado. Se o Brasil quiser sair deste ritmo, e o Brasil está ensaiando sair desse ritmo em defesa de família, defesa da vida, ou seja, contra o aborto, em defesa da liberdade religiosa, o Brasil em defesa dos bons valores pátrios. O anticristo vai pressionar o Brasil e já está dando a conotação que ele quer dar na Venezuela. Observe, Brasil, o que está acontecendo na Venezuela. O Maduro não vai ficar. Nós vamos impor a democracia, entre aspas, a democracia globalizada na Venezuela. E no Brasil não adianta sair também com ideias nacionalistas, porque nos Estados Unidos o seu presidente Trump em algum momento vai passar. Nós não aceitamos o que ele está fazendo. O mundo tem que caminhar com uma estrutura de ferro muito bem definida. A vontade de Satanás vai sendo imposta com uma aparência bonita de barro, bem moldada, bem conformada, uma aparência de democracia, Olimpíadas e liberdade e muita festa, muita felicidade, muito carnaval. É essa a ideia que Satanás quer dar. As entranhas têm que ser dirigidas com ferro, controladas por Satanás, mas a aparência tem que ser bonita, alegre, muito esporte, muita arte, muita felicidade, muita mídia, muita festa, muita liberdade, aparentemente. Então entenda você, aquilo que foi no passado o comunismo foi uma ferramenta de Satanás, mas passou, hoje ela é moldada para ser diferente. Satanás no mundo ocidental não vai aceitar, por causa do espírito do anticristo, o comunismo impondo como na Venezuela. Cuba já mudou, os outros países vão mudar, Nicarágua está seguindo o mesmo passo e não vai continuar porque a pressão vai aumentar. O diabo não quer aquela ideia de ditadura, mas também ele não quer do outro lado de direita, em defesa de família, e vai impondo mediante pressão do dinheiro, da mídia, pressão de todos os lados, vai impondo as vontades dele. Isto é o espírito do anticristo. Só falta ele aparecer, essa pessoa. Mas a Bíblia diz que ele só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada. Conclusão, está muito perto de a igreja ser arrebatada. Quando você vir tudo isso acontecendo, saiba que nos próximos anos, dentro de muito pouco tempo, tudo vai acontecer.